Pessoal, enquanto a gente estava fazendo aqui a medição, né, da chapa nova, tentando ajustar ela aqui já no molde da chapa antiga, a gente acabou descobrindo por acidente aí o porquê dessa parte toda aqui ter acabado enferrujada. Muito bem, pessoal, a gente vai iniciar então aqui, né, a gente já fez a peça que a gente tinha começado ali no vídeo anterior, ela já está pronta aqui para ser instalada, faltam alguns detalhes só. A gente precisa desbastar alguns pontos onde ainda está um pouquinho mais grosseiro aqui, como esse ponto aqui com uma lima. A gente já fez a furação onde vai ser colocado aqui os pontos de solda, né, onde ela vai presa na longarina. A longarina a gente pintou ela por dentro aqui com Ramerite, tá? Uma tinta própria para ser pintada inclusive em metais que tem ferrugem. A gente vai fazer aqui agora o desbaste dos pontos onde vão ser feita a solda, né? A gente vai ter que tirar essa tinta de onde a gente vai fazer o ponteamento. No mais, a gente já pintou ela aqui embaixo também de preto, né? Especialmente aqui para poder proteger, porque esse ponto aqui da longarina a gente não vai mais conseguir alcançar depois que a peça estiver soldada. O que a gente vai fazer agora então? A gente vai encaixar ela aqui direitinho e vai iniciar a solda, certo? Muito bem, então tudo soldado já aqui. A gente agora vai partir para a segunda parte, né, que é soldar essa chapa aqui. A gente ainda precisa fazer aqui um pouco do acabamento, né, da solda, mas isso a gente faz depois que a gente terminar tudo aqui. A gente então agora vai fazer o corte aqui onde a gente já marcou e soldar essa chapa junto e essa parte vai estar pronta. Pessoal, vou aproveitar que a gente está na internet, não na vida real, e eu vou mostrar então para vocês como a gente faz essa solda em menos de um segundo. Que barbada, hein? Em um segundinho, tudo resolvido aqui. Como vocês podem ver, a gente já fez aqui a pintura, né? Aquela só para proteger ela inicialmente aqui. Depois, obviamente, a gente vai lixar tudo isso aqui de novo, passar primer, etc, etc. Só para demonstrar aqui então, certo? O acabamento ficou bastante razoável. Eu gostei bastante do resultado. Isso aqui está praticamente como uma chapa original. A gente tem alguns pontinhos aqui onde ficou um pouco amassado. Infelizmente isso aqui ó, a gente não vai poder resolver, porque isso aqui é na parte que fez o ponteamento na longarina, tá? Mas no geral isso aqui está muito bom. A gente já soldou aqui então essa chapa junto também. Vocês podem ver, ainda faltam algumas coisinhas. A gente infelizmente cortou muito curto aqui esse pedaço. A gente vai ter que emendar aqui um pedacinho de metal. Aqui a gente ainda tem alguma coisinha para fazer. Vocês podem ver que a gente não fez o acabamento direito aqui ainda. Fora isso, essa parte está pronta. Eu gostei tanto desse resultado que eu vou começar a fazer isso em outras peças também. Agora então que a gente terminou já toda a parte aqui da traseira praticamente, a gente vai ter que passar para a parte que infelizmente a gente vai ter mais trabalho para fazer. Bom, essa peça aqui é bastante complexa, certo? A gente não vai conseguir fazer ela de uma maneira só, né? A gente não vai conseguir pegar uma única chapa e transformá-la nisso aqui. Eu vou mostrar agora então para vocês mais ou menos como a gente vai fazer esse processo aqui. Muito bem, a gente tem aqui então um desenho de um corte lateral do que seria mais ou menos aquela peça que a gente tem que fazer. Logo abaixo ali seria o encaixe da borracha porta-malas e em cima a borracha do vidro traseiro. Como que a gente vai fazer isso aí, então? A gente vai pegar esta peça, que seria o que a gente tem que montar, e dividir ela em 3 partes distintas para refazer ela. Inicialmente então a gente vai começar com a parte de baixo. Ela precisa de uma pequena dobra, tá? Ela não é uma parte reta, a gente vai mostrar agora como fazer. Nós cortamos então uma peça de chapa maior, né? Ela é maior do que a gente vai precisar, mas isso não importa agora, né? A gente vai só fazer esse ângulozinho para cima dela que precisa e depois nós vamos recortar
medida que a gente vai precisar aqui da parte que está enferrujada. E depois também que a gente fizer esse ângulozinho para cima, a gente vai ter que fazer a dobra dela para ela fazer essa curvatura também que tem aqui nesse espaço. Então, pessoal, para fazer o ângulo da peça, nós vamos usar isso aqui, que foi uma dobradeira de chapa que a gente fez, tá? Foi feita assim, com o resto de metal que a gente tinha, né? Bem rudimentar. Pode ser feito também no martelo, tá? Mas a gente vai fazer aqui, até porque é mais rápido e mais prático. Então, pessoal, a gente conseguiu fazer o ângulo na peça, tá? Já fizemos o recorte dela na medida que vai ser soldado. E agora a gente tem que fazer aquela pequena curvatura, né, que fica naquela parte de baixo do vidro. Então daí nós vamos fazer num cano. O único cuidado que a gente precisa ter é o seguinte: na hora que a gente for apoiar para poder dobrar ela um pouco, a gente não pode apoiar aonde a gente fez o ângulo. Porque se a gente apoiar onde foi feito o ângulo, ele vai abrir de novo. Tá? Então o que acontece? Nós vamos apoiar na parte reta, parte plana da peça, e aos poucos essa parte plana a gente vai acabando dobrando ela devagarinho para não prejudicar o ângulo que foi feito anteriormente. Muito bem, depois da gente terminar aquela peça e ter todo o trabalho para fazer ela, a gente descobriu que a gente fez ela errado. O que acontece? A gente cometeu um erro básico aqui, a gente esqueceu de medir corretamente essa peça. Tá? E é o seguinte, ela além de ter esse ângulo, esse pequeno ângulo aqui, né, entre essa parte e essa, ela ainda vem curva para cá e ela levanta. Ela não é uma peça que com a curvatura ela permanece reta. Ela, além desta curva que ela faz aqui, ela faz uma leve curva ascendente. O que acontece? A gente cortou a chapa reta, chega mais ou menos aqui, ela sai do nível desse ângulo aqui e ela permanece reta. Então a gente teve que refazer isso aqui, tá? Eu já estou com a peça pronta, mais ou menos aqui, ela não está muito bem recortada embaixo, mas isso por enquanto não é importante. Tá? O que a gente realmente precisa a gente precisou acertar esse ângulo aqui, tá? Que agora ele está correto. Pronto, encostando aqui dá para ver que a gente conseguiu acertar o ângulo. Mesma coisa a gente fez ao longo de toda a peça. E eu vou dar agora aqui algumas dicas de como a gente fez isso aqui. Uma das coisas mais importantes que vocês precisam ter em mente quando estiverem fazendo esse tipo de peça é nunca recortar a parte que está podre antes de terminar a peça nova. Tá? Isso vai ajudar bastante na hora de fazer aqui o gabarito, né? Se vocês tiverem cortado isso aqui, vocês perdem a referência desse ângulo aqui, por exemplo. Então o que eu fiz? A gente pegou isso aqui, ó, a fita crepe, tá? A gente colou ela aqui e a gente vai devagarinho marcar ela com... né? Ou pode usar aqui um lápis, ou então uma caneta, alguma coisa, mas vai marcando mais ou menos todo o ângulo aqui que vocês vão ter que cortar depois. Tá? Isso aqui é normal, tá? Aqui, por exemplo, tem um furo, tá? Aqui tá tudo faltando esse pedaço de peça aqui, mas não tem problema, vocês podem extrapolar depois um pouquinho. Aqui, por exemplo, também. Mas dá para ter mais ou menos uma ideia do ângulo que ela está fazendo. Então, quando a gente tirar isso daqui e colocar num pedaço de chapa reta, vocês podem ver aqui que a gente vai ter um pequeno ângulo. Tá? Ela começa mais em cima aqui, ela vem e faz essa descida e depois começa a subir de novo. Isso aqui, então, é o mais importante. Tá? Vocês vão colar isso aqui numa chapa e fazer esse recorte curvo aqui na chapa. Depois, para poder fazer este pequeno ângulo aqui, a gente vai ter um segundo desafio. Porque antes, como a gente achava que isso aqui era reto, tudo que a gente precisava fazer era colocar ali na nossa dobradora de chapa, entortar nesse ângulo aqui e tá pronto. Agora, como esse ângulo vai subindo também para cá, o que acontece? A gente fizer isso, a gente não consegue fazer isso direto naquela dobradora, porque ela só faz, né, peças retas, ela não vai fazer nenhuma curva naquela peça. E a gente não consegue também bater isso aqui com muita precisão só com o martelo. A gente vai precisar de alguma referência do que é esse ângulo aqui. Para fazer isso, então, como que a gente procedeu aqui? A gente pegou uma pequena chapinha de metal um pouco mais grossa, né, do que essa chapa aqui, é o que a gente está usando. Eu passei aqui a esmerilhadeira, tá, o disco de corte dela sem cortar a peça, só o suficiente para a gente poder dobrar ela com facilidade. A gente colocou essa pecinha aqui, acertou o ângulo dela e depois eu fiz alguns pontos de solda aqui. Como vocês podem ver,
a gente conseguiu acertar então esse ângulo aqui, tá? Vai ficar meio difícil de enxergar porque tem bastante sombra aqui hoje, mas esse ângulo aqui, ele tá retinho, tá? Aqui, ó. A gente não consegue mexer essa peça nem para cima nem para baixo. Talvez assim dê para enxergar um pouquinho melhor, é um ângulo bem pequeno, mas ele existe. E como que a gente faz depois? A gente prende isso aqui na morsa, junto com essa chapa, e aos pouquinhos vai batendo ela, né? Começa batendo aqui, afasta um pouquinho, e vai indo até chegar mais para o fim aqui. E o que acontece, como isso aqui é uma peça bem pequena, a gente consegue ir acertando esse ângulo e dobrando ela aos pouquinhos aqui, para que ela faça todo o contorno da peça. Dessa forma, então, a gente conseguiu bater esse contorno por toda ela, fazendo esse pequeno ângulo que a peça tem que ter, e conseguindo ajustar ela aqui. Próximo passo, então, é a gente pegar agora, desbastar essa tinta aqui, aquela ferrugem que está do outro lado ali, e fazer 2 pontinhos de solda, um aqui e outro ali no outro lado, para que a gente possa travar essa peça aqui e poder fabricar essa segunda parte, que é essa parte de cima aqui, que é a que está mais corroída, certo? Aqui vocês podem ver, está faltando um pedaço grande. A gente vai utilizar a mesma técnica que a gente utilizou para essa aqui. A gente vai colocar aqui um pedaço de fita crepe aqui em cima, vai fazer a marcação. E em seguida a gente vai fazer somente o corte desta parte aqui, certo? A peça ela vai ficar cortada aqui e vai correr até aqui. Eu vou cortar um pedaço grande de chapa, né? Então isso aqui a gente vai ter pronto, mas ela vai vir reto aqui. E como isso aqui vai estar soldado aqui, a gente vai conseguir vir por baixo e marcar o próximo corte vindo aqui por baixo. Bom, como vocês podem ver, eu acabei já terminando aqui basicamente a peça. Eu acabei não gravando porque infelizmente eu sou um preguiçoso. Eu acabei não gravando porque infelizmente eu me empolguei e acabei fazendo a peça inteira sem fazer a gravação. Tá? Mas o que eu fiz aqui é basicamente aquilo que eu expliquei anteriormente. Tá? Eu só coloquei a chapa alinhada aqui, passei uma caneta para fazer a marcação, cortei, soldei, tudo pronto, perfeito. Aproveitei também e já fiz aqui esta segunda parte também. Tá, isso aqui é uma chapa 16, ela é um pouco mais grossa, que eu estou usando chapa 20 para fazer todo o resto, que é a mesma chapa que vai aqui. Só que essa borda aqui, ela na verdade é uma união de duas chapas, tá? Vem essa chapa interna aqui e essa externa, e eles fazem o ponteamento aqui. Então para manter ela na mesma grossura, eu tive que usar essa chapa aqui um pouco mais grossa. Como que eu fiz então para poder já cortar ela, embora aqui ela tenha obviamente algumas falhas ainda, né? Ela está um pouco maior aqui, por exemplo, isso tudo eu vou ter que desbastar depois que eu fizer a solda, tá? Aqui. Mas inicialmente o que eu fiz aqui então? Assim como eu tinha feito na outra, para fazer o ângulo aquele da primeira peça, eu acabei colocando então aqui uma chapinha que imita o ângulo, né, desse formato que a gente tem aí. Em seguida, o que eu fiz? Eu prendi essa chapinha com o ângulo que eu fiz na peça original, tá, para eu acertar bem o ângulo dela. Vocês podem ver aí, eu também coloquei já inicialmente a chapa 16 mais ou menos na curvatura que a peça original tem. Em seguida, eu só coloquei ali aquela parte já no ângulo correto, e aí fica fácil da gente fazer a marcação. Ele sai com a marcação exata da curva que essa peça vai fazer, né, em relação ao ângulo que a primeira peça já está. Então ela vai ficar mais ou menos aqui e vai vir até aqui o final. Ainda falta cortar ali aquele pedacinho, mas tá tudo certo. Aproveitei também aqui, tinha 2 furos bem grandes aqui, dava para passar um dedo quase neles. Essa peça aqui, infelizmente, eu também não gravei, mas ela merecia basicamente um vídeo à parte. Aqui. Eu fiquei um dia inteiro para fabricar esse pedaço de metal que veio aqui. Vocês podem ver, eu ainda não fiz o acabamento, tá? Mas ela já está soldada aqui no lugar e também já foi substituída. Próximo passo, então, é o mais simples possível. Soldar isso aqui no lugar, desbastar conforme for necessário, soldar a próxima peça aqui também, dar o acabamento e deixar tudo pronto. Bom pessoal, a gente terminou então aqui. Falta, é claro, ainda dar um acabamento melhor para essa peça, tá? Mas ela já está praticamente pronta, com tudo no lugar.
Eu gostaria de destacar principalmente esse pedaço aqui, né, essa curva que a gente conseguiu fazer aqui, que está muito próxima da original, que a gente pegou ali uma referência do outro lado. Aqui também ficou muito bom esse caimento aqui. No geral, está tudo muito bom. A gente agora só precisa realmente melhorar um pouquinho o acabamento disso aqui para poder dar a pintura. A gente terminou então aqui basicamente essa parte. Tudo que falta agora é a gente colocar o painel traseiro aqui. Claro, né, a gente ainda tem algumas outras coisas que precisam ser consertadas aqui, mas tudo coisas pequenas. Vocês podem ver, a gente tem alguns pequenos pedaços aqui onde vai a borracha do porta-malas, que precisam ser consertados ainda, mas isso aqui é coisa bem simples de fazer. A gente tem também aqui o outro lado do vidro traseiro, que está também bastante comprometido, mas em menor escala. A gente vai consertar isso aqui também. Fora isso, a gente está pronto então para instalar a parte final da funilaria do carro aí. Eu agradeço a todos aí pela atenção, um abraço e até mais.